Olá, que bom estar com pessoas tão importantes e tão caras aqui para a escola. Hoje o nosso bate-papo, nossa conversa é sobre cuidado. Como que a gente pode cuidar melhor um do outro, como que a gente pode cuidar da gente mesmo. E para isso eu convidei a Lília, a mãe da Luísa, que está aqui com a gente para compartilhar a experiência que ela tem. E a Lu vai trazer um monte de insights do ponto de vista de quem está do outro lado, né, Lília? Acho que é por aí. Sim, da criança, né? Do adolescente. Da figura mais importante no nosso caso, que é uma escola. Né? A gente, todas as ações, se não forem feitas pensando neles, passa a ter o efeito que a gente deseja ter no final do processo educacional. E Lília, eu gostaria de passar assim, de cara já a palavra para você, que é a nossa especialista da mesa, para dizer para a gente como que a escola pode buscar cada vez mais acertar quando a preocupação é o outro. Eu penso que a escola, depois da família, né, ela é um grande centro de formação. Ajuda o indivíduo a se entender e a se entender além do propósito familiar. E na escola que vai entender as regras maiores sociais. Então, eu penso que o papel da escola, inicialmente, é se educar, passar o conteúdo, mas inevitavelmente, como convívio e acontece, é natural. Os filhos ficam muito tempo na escola, né? As relações, elas acontecem. Elas surgem porque nós somos seres sociais. Ô Lu, quando você está na escola, né? O tamanho da importância, quanto que você acha que é importante os momentos que você está com seus amigos, sem ter, talvez, uma obrigação pedagógica, sabe? Sem ter uma tarefa para fazer. Tipo lá no intervalo, pô. Eu acho importante porque isso a gente age em diferentes ações, como, por exemplo, às vezes acontece, alguém se machuca, a gente chama alguém para ajudar, ou a gente mesmo às vezes ajuda. Ou às vezes quando tem uma briga, a gente ajuda a separar. E a gente também aprende várias outras coisas da vida, né? E você gosta, Lu, de usar os seus horários de intervalo mais para brincadeiras agitadas, ou você tá naquela fase que gosta de ficar ali com as amigas trocando umas ideias? Eu sempre brinco bastante no intervalo. Normalmente é a sala toda, às vezes tem um que fica conversando, às vezes tem que... E normalmente a maioria fica lá brincando. De boa. Aí a Lu vai trazer alguns elementos pra gente conversar. A convivência, né? A convivência, talvez... Hoje, acredito que a maioria das escolas consegue ver a importância dessa convivência ser cada dia mais saudável. Mas deve ter algumas dicas que você possa nos trazer da escola e ir melhorando e aperfeiçoando essa convivência. Sim, eu penso que a gente conviver melhor, né? O primeiro ponto é a gente estar bem com a gente mesmo, é a gente se conhecer. Conhecendo as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque aquilo que a gente sente é livre, que a gente pensa também é livre, mas aquilo que a gente vai fazer precisa passar por um crivo. Tem um impacto, né? Tem um impacto. Sentir ali de dentro, mas fazer não. E aí eu penso que a convivência, ela aproxima. E tudo que aproxima, que fica muito íntimo, tem atrito. Vai gerar atrito, né? Então, a convivência é uma bênção, porque nela vai existir essa parceria, a lealdade, a ajuda. Você não se sente sozinho, você não é somente. Você é um com o outro. Então, é muito boa a questão da convivência do social, porque faz com que a gente não se sinta sozinho, diminui o sentimento de solidariedade. E a Lu trouxe algumas coisas interessantes. Então, olha, eu tento ajudar meu amigo, eu chamo um adulto para isso, às vezes a gente se ajuda. É por aí mesmo, Lília? É por aí. Porque quando nos cooperamos, né, quando trabalhamos juntos na competição, a situação se resolve mais fácil. Né? Quando eu penso junto com outras pessoas, eu vejo outros pontos de vista. E eu penso que
na escola é um lugar muito apropriado para trabalhar a emoção. Porque a emoção, as emoções, na verdade, né, elas são reações. Na verdade, as minhas emoções, eu não controlo. Elas são incontroláveis. São mecanismos de reações, né, que preparam o nosso corpo para a luta e para a fuga. Só que quando eu começo, né, a olhar para isso que acontece de maneira espontânea, fisiológica, biológica, e leva a mim, porque o objetivo da emoção é gerar conflitos, né? E qual a diferença, então, entre emoções e sentimentos? As emoções são reações involuntárias, eu não as controlo. Os sentimentos é a percepção parcial e racional. É quando eu começo a entender o que está acontecendo comigo. Pessoas geram emoção, gente. Tem gente que gera bem-estar, tem gente que vai gerar medo. E quando eu sinto medo, Isso vira um sentimento. vai virar. Aí vira um sentimento. Primeiro começa a emoção. Então, quando eu tenho medo, eu não controlo assim, pensamentos. Eu não controlo também pensamentos intrusivos. Então, tudo que eu não consigo controlar e é invisível, né? Acontece no nível muito microscópico, eu vou chamar de emoção. E aquilo que eu vou conseguindo elaborar, entender no campo cognitivo, vou elaborando são sentimentos. É a parte, na verdade, consciente, a parte dos sentimentos. E quando eu entendo que eu sinto que acontece comigo, eu não sou escravo do que eu sinto, das minhas emoções. Eu sou gestor, né? Porque quando eu entro em contato com isso, eu consigo gerenciar. E no grupo, a gente conseguir gestar a emoção é muito importante. Nossa senhora, é muito difícil, né? E aí eu volto com a Lu, né? Que a Lu é o nosso ponto aqui da... E é o propósito desse nosso MesaCast aqui, né? Dessa nossa conversa com uma mãe e um filho sobre assuntos. Qualquer, né? A gente trouxe a emoção porque a gente sabe que é um assunto que você domina muito e a Lu tá aqui para nos provocar. A escola e a psicóloga, né? E aí eu te pergunto, Lu, será que toda hora que você tá lá, né, com o seu grupo, ou numa atividade, ou mesmo sala, que acontece uma coisa que você não gosta muito, você consegue toda hora? Toda hora é bem difícil. Essa é a esperada resposta. Se você falasse não, eu consigo, eu ia falar, mas que não. É difícil, não é? Todo mundo tem essa dificuldade toda hora de controlar o que sente. Porque às vezes tem aquela sensação que tá sentindo pra ver se alguém vem ajudar. Então, perfeito. Deixa eu pensar por esse lado. Muito verdadeiro isso. Todo mundo tem essa dificuldade e às vezes a manifestação é o pedido de ajuda, não é? Total. Isso falou, né? Como que eu posso fazer para eu conseguir lidar melhor com tudo que eu sou, com aquilo que eu sinto? Primeiro ponto, eu preciso ser capaz de reconhecer. Depois, ponto tão importante quanto reconhecer, eu preciso compreender e dar nomes. Eu preciso Tudo bem com raiva de vez em quando, não é? E a raiva, ela é uma emoção comum e frequente. Inclusive a raiva, tá? Quando bem elaborada e canalizada, ela leva o nosso corpo para ações no esporte, por exemplo. Tá? Desempenho de força, né? Da gente conseguir executar. Então, na verdade, as emoções são reações. Elas até vão possuir valência positiva ou negativa, que não significa a gente dizer que uma emoção é negativa ou positiva. É a reação, né? É um tipo de valência que a gente vai conversar sobre. Porque as emoções de valência positiva, como elas são agradáveis, inclinam a gente a uma aproximação. Postura de aproximar e querer viver de novo. As emoções de valência negativa, elas fazem com que eu me proteja e eu vou manter uma distância, eu me distancio. Então, por exemplo, o medo. O medo, muitas vezes, eu me recolho, eu me distancio.
quando eu não gosto de alguém, me relaciono com uma pessoa, né, que tem um comportamento que eu me sinto de alguma maneira violentada, amedrontada, tem uma tendência, né? Ou eu vou enfrentar ou eu vou me recuperar. Então, Lilian, quando a gente, numa situação envolvendo jovenzinhos, assim, a gente, como escola, como instituição, as profissionais que aqui estão na retaguarda falam assim, olha, calma, você sempre tem 2 ou mais jeitos de resolver essa situação. Vamos pensar qual o melhor jeito? É uma intermediação talvez positiva que ajuda essa criança, esse jovem, a pensar no que ele está fazendo com aquela emoção para ela virar um sentimento que não seja um sentimento sempre explosivo. Né? E ruim. Ruim, não sei, acho que eu usei mal. Né? Ruim preocupa-se, ruim que fica negativo. Né? E aonde essa pessoa fica muito exposta, né? Porque as emoções têm disso. Se eu não souber o meu comportamento diante da emoção, né? Porque aquele indivíduo expressivo, ele não é, né? Muitas vezes ele está desregulando. Quando eu não sei dar desregulamento, porque é uma forma de vir um adulto, uma pessoa, né, que tem condições, que já tem um repertório da minha melhor mediar, ser mediador. Então isso acaba falando, né? Depois de reconhecer, de compreender e controlar, o próximo passo muito importante é expressar. Eu preciso expressar. Dizer, eu não gostei do que você fez. Exatamente. Chorar, se for azul, né? Deixar tomar aquilo que está acontecendo, deixar florar, para depois se resolver, né? Porque são etapas. Para eu conseguir resolver, dar uma boa solução, eu preciso antes ainda tocar as etapas. Entendi. O desafio da escola, né, no caso específico do nosso debate aqui hoje, que nós estamos na escola, é apoiar esse desenvolvimento e da maneira correta, porque não adianta falar assim, não pode chorar, não foi nada. O que eu estou fazendo com essa criança que está querendo expressar, que precisa talvez de um apoio adulto, e eu estou dizendo não se expresse, não é por aí? Então, assim, quanto mais a gente conversa com as pessoas, quanto mais a gente estuda, mais ferramentas a gente tem para fazer esse desenvolvimento acontecer de uma maneira fluida, leve, entendendo que está tudo normal, né? E o não chorar é uma dificuldade do adulto. Tá? Que às vezes também não sabe. Porque as gerações anteriores, elas foram muito privadas de entrar em contato com as emoções. Né? Muitas vezes era feio. Não pode chorar, você não pode chorar. E isso vai fazendo a gente entender que sentir tudo isso é constrangedor, ou é feio, ou não pode, mas aquilo que eu conheço vai fragilidade. Isso está acontecendo. E às vezes tudo que eu posso fazer para não adoecer, eu preciso colocar para fora e pedir ajuda. Olha, por favor, me ajude. Eu não estou bem. Né? Reconhecer os pontos de vulnerabilidades é essencial para a nossa saúde mental. Hoje a gente está aqui para dizer que conflitos existem e muito, né? Em todos os ambientes. Mas quando a gente entende que ele vai continuar existindo, sim, e que o que vai fazer a diferença para que ele diminua ou para que ele aconteça de maneiras diferentes é ajudar, orientar, né? Tanto no caso a equipe que lida com esses jovenzinhos, quanto os jovenzinhos de maneira, né, mais ampla. E aí eles vão crescendo, né, eles vão chegando na adolescência. E aí eu te pergunto, o conflito muda? Sim. Eu falo que a cada fase, né, vão surgir novos desafios, novos conflitos, e a adolescência é um convite a tudo isso, porque as alterações hormonais, físicas, psicológicas, né, que acontecem, elas são complexas, tanto que a adolescência já é chamada do segundo momento. É um momento onde a gente rompe aí para o mundo, né? Para o mundo, e é o nascimento mesmo daquela pessoa como indivíduo, é o momento
onde o filho ele vai deixar o papai e a mamãe, né, ele vai cumprir mais um pouquinho daquele cordão umbilical e ele vai se colocar. Às vezes de uma maneira que vai ser opositor, porque talvez ele vai pensar o pai e a mãe, é um momento onde a estrutura da personalidade ela já está mais bem formada, amadurecida, né? E é muito bacana a gente aprender que é possível alguém muito diferente da gente. Gente, que lindo ouvir isso. É possível ter harmonia convivendo com pessoas muito diferentes da gente. A escola é esse palco. Tem o lugar que mais tem pessoas diferentes e que precisam ser respeitadas na sua diferença, né? Então, assim, esse momento de ajudar as crianças, os jovens a entender que tá tudo bem por ele não querer brincar agora com você, porque ele quer ficar mais recolhido, ou que tá tudo bem porque não gosta tanto de se posicionar publicamente na hora de uma apresentação, prefiro, né, que a minha exposição seja mais comedida, né, tá tudo bem. Então, a gente é muito feliz por trabalhar, né, escolas são felizes porque trabalham com essa diversidade. E quando a gente consegue fazer isso com segurança, né, e acho que essa nossa conversa, trazer especialistas, nós temos um apoio interno também para nos ajudar nisso, fazer com segurança é uma garantia um pouquinho maior de um futuro bem acertado, né? Melhor. Eu penso assim, já, que o mês de setembro é um mês muito significativo para a saúde mental, porque é um mês onde se fala muito a respeito da campanha de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. E que mesmo quando as coisas não estão bem, quando não está tudo bem, porque às vezes não está tudo bem, mas ainda assim é possível a gente fazer algo com a nossa dor, com aquilo que é sentido. Muitas vezes não vai ser. É um momento, é uma fase. Isso. E como a gente iniciou o bate-papo, né, falando de emoções, uma das características das emoções e dos sentimentos é que eles são passageiros. E a gente não pode tomar uma decisão definitiva diante de emoções e sentimentos que são passageiros. Então é muito importante a gente pausar. A dor precisa ser vivida, ela pode ser vivida. Existem lições preciosas que tiramos dos momentos dolorosos. Somos outros quando sobrevivemos às vezes. Mais forte, muitas vezes, muito né? mais. E a vida requer da gente coragem, força, estratégia de enfrentamento. A vida não é fácil. Então, assim, aproveitando essa data, esse mês, né, e a presença da Lua aqui é para que ela está simbolizando uma ação que a gente busca fazer para agora e sempre. Que as crianças identificam talvez o amiguinho com mais facilidade do que o professor ou o pai, porque a convivência é diferente, é uma convivência livre, é mais espontâneo. Então, precisamos alertar, né? Eu achei a minha amiga estava muito triste essa semana, né? Faltou demais. Tia, por que está faltando? Né? Então, esses cuidados que a gente tem redobrado, tem como um mote da escola, mas que agora a gente redobra pedindo o apoio de vocês que estão mais com a juventudezinha ali, com a galera, com os amigos. Percebeu alguma coisa que não tá legal no amigo? Mas meu amigo não era assim, né? Agora tá mais calado, ou tá mais agitado, mais nervoso. Vamos conversar. E não é a criança que vai conversar, é sinalizar pro professor, sinalizar pro adulto. Eu acho que a minha amiga não tá legal. Será que a gente possa intervir sempre da melhor maneira e com rapidez, né? Sim. Porque eu acho que, em se tratando de saúde mental, quanto antes algum probleminha detectado e pode ser tratado, sim, mais chance de sucesso. A velocidade, né, e diagnosticar e perceber sinais, né, é muito importante. Então, sinais. A pessoa, ela anda mais triste, ela está mais chorosa, né? Ela teve uma mudança no padrão alimentar, ela está mais irritável com os amigos, porque nem todo mundo se nutre, tendo como sintoma principal tristeza. Algumas pessoas ficam mais agressivas, né? Outras pessoas, elas se fecham, elas se recolhem, elas param de falar, perdem prazer por atividades que eram prazerosas. Então,
ou a criança, o adolescente adorava jogar basquete, de repente naquela área mais prazerosa ele começa a não querer jogar, ele muda, né? Então, o comportamento ele vai ser afetado e a gente precisa estar atento, porque o comportamento ele revela aquilo que a boca cala. Então, se a gente observar, só de observar ele, a gente percebe. Às vezes uma pessoa sorri pra gente, mas nos olhos a gente liga para a pessoa não tá bem. Né? Ela diz que tá tudo bem, né? Às vezes até para não dar trabalho. Exato. Mas quando a gente analisa o comportamento como um todo, né, nós precisamos estar sensíveis ao outro. Esse olhar, essa observação atenta, né? Eu gosto de usar essa palavra para os professores. Não é só ver, tem que estar atento, né? Porque a atenção que a gente coloca sobre o outro, às vezes a gente vai falar, nossa, mas eu não tinha percebido isso, né? A gente só entra num automático de vida moderna e vai só naquela velocidade, achando que está fazendo, e muitas vezes está fazendo o que tem que ser feito, mas sem a pausa, sem a reflexão, sem a atenção, sem o cuidado, sem o carinho. Um olhar carinhoso é um olhar diferente, né? Então a gente aproveita esse ensejo do Setembro Amarelo para clamar aqui, né? Com toda a comunidade escolar, com todos os alunos, com todos os pais, que os sinais precisam ser percebidos e precisam ser reportados. É a maior contribuição que a gente pode dar para evitar tanta coisa que poderia vir a ser desencadeado de uma maneira triste, para uma depressão ou não. E se a gente estiver atento, a gente consegue atuar com mais assertividade. Eu agradeço tanto vocês estarem aqui. Vocês são as primeiras de um ciclo de mesa-cast que acontecerá. Que honra, né? A gente tem outros temas pela frente, que vão ter pai e filho falando de inteligência artificial. Que ótimo. Pai e filho falando da questão esportiva para o desenvolvimento emocional, psíquico e cognitivo. Então vamos ter um monte de outras conversas como essa tão prazerosas e tão pertinentes. Muito obrigada. Até o próximo. Obrigada a quem nos assiste e nos ouve. A gente que agradece. Muito obrigada. Até o próximo.